2 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 4, e eu leio o texto sagrado da seguinte forma: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas. Vejam, nesses últimos dias tenho trabalhado bastante com vocês a respeito do sermão textual, como este se estrutura e como nós aproveitamos bem a mensagem, extraindo a mensagem do texto sagrado, e como o sermão se estrutura através do texto, portanto, o sermão é do tipo textual. Mas outro também bem conhecido de vocês é o sermão temático. Ora, este tem este nome porque a estrutura do sermão, ele é formado, tá bom? A partir de um tema, já não mais do texto, do tema. E é por isso que também a gente não utiliza muito, porque ele perde um pouco aí da essência do texto, porque aí você vai se preocupar com o teu tema. Então, com este texto aqui, eu vou fazer a diferenciação entre os dois, me esforçando aqui para que você entenda a diferença entre ambos. Por exemplo, se eu fosse falar com vocês a respeito de um sermão textual, baseado no texto que li, textual, então eu iria me preocupar em passar para vocês a mensagem que Paulo estava transmitindo ali para a igreja de Corinto. Quando ele fala as nossas armas, ou as armas da nossa milícia, elas não são carnais, de que tipo de armas que ele está tratando, que tipo de batalha que está sendo enfrentada nessa ocasião, que precisam de armas, tá bom? Qual que é a postura? Então, qual é a conotação dessas armas? Será que essas armas das quais Paulo fala aqui no texto de 1 Coríntios capítulo 10, elas são ferramentas? Isso dentro de um texto, respondendo o texto. Então, eu estaria estruturando de forma textual. Agora, e as fortalezas? Que fortalezas são essas? Agora, eu não vou me preocupar com o texto. Então, agora eu vou isolar o verso de número 4, tá certo? Isolei o verso de número 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Não vou me preocupar com o contexto imediato deste versículo. Não, vou esquecer ele. E vou agora retirar um tema deste versículo. Eu retiro o tema e vou estruturar então o tema. E eu vou colocar o tema aqui para vocês: armas poderosas em Deus. Coloquei um tema. Retirei do texto, do versículo, o tema armas poderosas em Deus. E agora eu vou trazer para vocês algumas passagens bíblicas que exemplificam, em algum momento, algum tipo de arma que foram utilizadas, porque eu quero mostrar que as armas que Deus dá para nós na batalha, elas são mais poderosas do que as nossas armas carnais. Então, se eu for lá para o Primeiro Testamento e pegar um exemplo bíblico de uma batalha, eu quero mostrar as armas que são físicas, as armas que são humanas, mas também mostrarei as armas que são poderosas em Deus, embora elas sejam também físicas, mas haverá uma manifestação do poder de Deus. E nós temos várias delas de exemplo. Mas quero, nesse momento aqui, à guisa de exemplo, ir com vocês lá no livro de Juízes,
capítulo de número 7, tá bom? Capítulo de número 7, verso de número 16. A passagem bíblica aqui é conhecida, trata-se de Gideão e os 300 na guerra contra os midianitas. No verso 16, repartiu os 300 homens em 3 esquadrões e deu-lhes a cada um nas suas mãos buzinas, cântaros vazios com tochas neles acesas. Aqui está então um tipo de arma nas mãos daqueles homens. Quem é que vai para uma guerra contra nações fortes como midianitas, que nós temos aqui, essas nações que se levantaram contra Gideões, contra o povo judeu aqui, os israelitas, e no caso de Gideão vai batalhar contra eles. Olha só, quem é que vai entrar numa batalha sem armas próprias, como espada, como arco, como carros, cavalos? Bem, o povo de Israel não tinha nada disso aqui, de cavalos e carros. Arcos e lança e espada poderia até ser que eles tinham. Todavia, esta batalha aqui não será travada com armas carnais. Então, quais são as armas carnais aqui que eu quero dar, então, sentido a ela? Que são as próprias de uma guerra, as mesmas que os meus inimigos têm. Então, já acabei de citar o arco, a lança, o carro, o cavalo, tá bom? Todos aqueles equipamentos da época que eram próprias daquele exército para a guerra. Já Israel, o que eles têm? Armas poderosas, armas carnais? Não. Eles têm armas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. E quais são essas armas? Então já citei aqui no verso 16, buzinas, cântaros vazios e tochas acesas. E qual o número do exército de Gideão? 300. 300 homens. Quem é que vai para uma guerra contra, por exemplo, midianitas, com 300 homens? É suicídio. É ir para perder. Todavia, esses homens não estão confiantes em si mesmos e no número que eles têm. Na realidade, a estratégia aqui é de Deus. A estratégia é do próprio Deus para Gideão. Gideão olha assim, tinha antes 32 mil, já voltaram para trás os covardes, já ficaram 22 mil. Dos 22 mil, Deus ainda disse, é muito, para que eu te dê vitória. Então faço com que eles desçam lá ao ribeiro e bebam água e eu vou separar. E Deus separa para si 300 homens. Tem que ir para a guerra? Tem. Tem que ter alguma coisa na mão? Tem. Mas isto aqui, irmãos, é só para exercitar a fé. Porque valer alguma coisa não valeria. Mas esses homens foram. E Gideão separa os 300 homens. 100. E nas mãos deles, então, aqui. E a estratégia é o seguinte. Ele vai dizer, olhai para mim e fazer o que eu fizer. Eis que chegando eu ao extremo do arraial, será que, como eu fizer, assim fareis vós. Tocando eu e todos que comigo estiverem a buzina, então também vós tocareis a buzina ao redor de todo Israel e direis, pelo Senhor Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam no extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, havendo-se já postos as guardas, tocaram as buzinas e partiram os cântaros que tinham nas mãos. Assim, tocaram os 3 esquadrões, as buzinas, partiram os cântaros e tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas e nas suas mãos direitas as buzinas que tocavam. E exclamaram, espada do Senhor e de Gideão. E ficou-se cada um no seu lugar, ao redor do arraial. Então todo o exército deitou a correr, gritando, fugiram. Olha só. E tocando, pois, os 300 as buzinas, o Senhor
tornou a espada de um contra o outro, e isso em todo o arraial. E o exército fugiu daí, entre os homens de Israel, e foram atrás para então saquear os despojos. Vejam a estratégia de Deus. Então, quando nós falamos a respeito de armas poderosas em Deus, nós estamos falando de coisas que diante dos olhos dos homens não significam nada. Então eu tenho aqui cântaros vazios, eu tenho aqui tochas acesas, e eu tenho aqui, o que mais que eu disse para vocês, que eles tinham nas mãos, com eles, buzinas. Estas são as armas poderosas em Deus, aqui fisicamente falando. Agora, qual que é outra arma importantíssima para nós dentro de uma guerra? Agora, a obediência. Obedecer a Deus naquilo que Ele nos manda fazer, porque a estratégia dele. Então veja, eu não vou pregar a respeito dos Gideões e os 300, porque se eu passar a pregar a respeito dos Gideão e os 300, então eu voltei para texto, e aí eu vou pregar textual. Não, preciso voltar aqui para as armas. Então eu mostrei os 3 tipos de armas existentes aqui com o exército. Agora eu mostrei que o número é apenas de 300 homens, e agora eu vou falar também de obediência. A estratégia de Deus. Então eu não posso olhar com olhos carnais. Eu tenho que obedecer a palavra de Deus, por mais absurda que pareça. Então eu vou obedecer. Então a obediência também é uma arma poderosa em Deus para a destruição das fortalezas. E uma terceira que eu quero colocar aqui para vocês, que também é a fé. Então eu apresentaria primeiro aquelas que são agora materiais físicas, mas embora seja, elas não fazem parte de uma arma do exército, porque qual exército queria para uma guerra com cântaros, com tocha e buzina? Isso não existe. Bem, mas no reino espiritual, no reino de Deus, estas são armas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Segundo, obediência. Eu olhar para aquilo que eu tenho na mão e vou para a guerra, vou enfrentar o meu inimigo, obedeça a Deus. Deus mandou ir, vá. Vá com o que você tem na mão, porque o poder de Deus vai se manifestar. E terceiro, tenha fé. Em frente, vá, dê os passos. Faz de conta que ali no físico você tem uma bomba atômica nas tuas mãos. Você tem ali algo na mão que o inimigo não está vendo, mas quando chegar lá, você vai jogar no meio deles e vai explodir tudo, menos você. Então, a fé. Você precisa estar revestido de fé. Fé porque Deus falou. Então, nenhuma fé existe se antes não houver uma palavra de Deus. E houve uma palavra de Deus para Gideão, então levante-se. Poderia e devo colocar outros exemplos? Sim, para fortalecer o meu tema, tá bom? Porque o sermão é temático. Então, me dê outro exemplo. Outro exemplo, olha aqui, Davi e Golias. Vejam essa guerra. Essa guerra, ela é diante dos olhos dos homens. Quando Golias olha para Davi e grita lá para o exército de Israel, dizendo: eu sou algum animal? Eu pedi um homem. E o que vocês me mandam aqui? Vocês me mandam um menino. E olha para Davi, despreza Davi. E ameaça Davi. Mas quais são as armas que Davi tem para batalhar contra Golias? Bem, ele tinha ali o alforje. Ele tinha ali as 3 pedras, os seixos que ele havia pego lá do ribeiro. Era isso que ele tinha. Agora, isso material, isto físico, ele vai para uma guerra física, ele vai contra um homem enorme diante dele, tá bom? Davi era um moço. Então, se colocasse ele perto de Saul, somente Saul, que era um homem que se destacava entre o povo
de Deus, do exército, Saul se destacava do ombro para cima. Era alto. Saul era um homem forte. Davi, diante de Saul, ele já estaria complicado. Se os dois pegassem na peleja, Davi, humanamente falando, perderia tranquilamente para Saul. Agora, ele não está diante de Saul. Ele está diante do Golias, que todo um exército tinha medo. Mas Davi tinha na sua mão o alforje, tinha na mão ali a funda e tinha na mão as pedras. Isso ele tinha, humanamente falando, fisicamente falando. Mas agora, por detrás dessas armas físicas, humanas que ele tem fé, ele tem obediência e ele tem fé. Então, isto aqui, somado àquilo que eu tenho na mão, se tornam armas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Com esta estratégia, Deus está enganando o adversário, está enganando os inimigos, porque o inimigo olha para a nossa fragilidade e vem contra nós, mas quando vem contra nós, quem que se manifesta? O poder de Deus, é este que tem que se manifestar. E quando o inimigo vem contra mim, eu tenho que estar firme ali, na fé, no poder de Deus. Deus falou algo para mim, então eu estou na fé em Deus, de que em seu nome eu farei proezas. E nesse momento se manifesta o poder de Deus, o gigante vai cair diante de Davi. Então também não vou pregar sobre isto, porque o meu sermão é temático. Eu preciso agora de outro exemplo para fundamentar esse meu argumento que eu estou levando com vocês, de armas que são humanas, mas não próprios de guerra, mas que nas minhas mãos, pela manifestação do poder de Deus, por causa da minha obediência e da minha fé em Deus, o Senhor vai operar milagres extraordinários. Então eu peço para você o seguinte, você que está me ouvindo agora, programa Jesus e a Salvação, ponha no WhatsApp para mim, mais um exemplo, igualzinho eu te dei, de Gideão, aqui dei o exemplo de Davi. Me dê outro exemplo de uma pessoa que entrou numa peleja, que entrou numa guerra, com armas que eram insignificantes para a guerra, mas que na manifestação do poder de Deus, ele venceu os seus inimigos. Me dê outro exemplo aqui no WhatsApp, por gentileza. E você, que agora está acompanhando esse vídeo pelo YouTube, coloque no comentário para mim a mesma pergunta que eu estou fazendo para os ouvintes aqui do programa Jesus e a Salvação ao vivo. Eu coloco a mesma questão para você que está assistindo o vídeo. Coloque nos comentários o exemplo que eu estou pedindo, tá bom? E aqui a gente vai trabalhando. Esta é a diferença entre um sermão temático e o sermão textual. Se fosse textual, eu ficaria lá em 1 Coríntios e ia explicar para vocês as armas de Paulo, qual que é a postura de Paulo, qual que é a conotação que aquelas armas tinham para Paulo naquele momento. E iria fazer a aplicação para a igreja da mesma forma que está lá. Mas quando eu quero temático, eu isolo o verso 4 e retiro do verso 4 o tema, que armas poderosas em Deus. As nossas armas poderosas em Deus. Quais são? Então, aquelas que estão nas minhas mãos no momento, a obediência e a fé, que somado manifesta o grande poder de Deus. Fica aqui essa explicação para os irmãos. Amém.